Imagine um livro sagrado, venerado por milhões, que em apenas um capítulo descreve punições tão severas que a mera leitura pode chocar até os mais céticos. Não estamos falando de lendas urbanas, mas de um texto que moldou civilizações. Um livro tão antigo quanto fundamental para entender a essência da fé judaico-cristã. Este é o capítulo 20 de Levítico, um trecho da Bíblia que muitos preferem ignorar, mas que esconde verdades profundas sobre a santidade divina e a natureza humana. Levítico, para muitos, é apenas uma coleção de regras antigas, sacrifícios e rituais que parecem distantes do nosso tempo. Mas o capítulo 20 vai muito além, mergulhando nas profundezas das proibições morais e suas consequências mais extremas. Por que um Deus de amor exigiria a pena de morte para tantos pecados? E o que essas leis brutais, que parecem saídas de um tempo primitivo, têm a nos dizer hoje, em pleno século XXI? Neste vídeo, vamos desvendar o contexto histórico, as curiosidades por trás dessas proibições e a profunda aplicação pessoal que poucos ousam discutir. Vamos além do desconforto inicial para encontrar a sabedoria e a santidade por trás de cada palavra. Prepare-se para uma jornada que vai desafiar suas concepções e expandir sua compreensão das Escrituras. Se você busca desvendar as camadas mais profundas e desafiadoras da Bíblia, já deixe seu like, inscreva-se no canal, entenda a palavra e ative o sino para não perder nenhuma de nossas explorações. Sua jornada de conhecimento começa agora. O terrível chamado à santidade. Levítico 20 em perspectiva. Quando falamos de Levítico, estamos falando do coração da lei mosaica, o código pelo qual Deus estabeleceu a nação de Israel como um povo separado, santo e exclusivo para ele. Não é um livro de sugestões ou conselhos, mas sim um conjunto de mandamentos divinos com consequências diretas e muitas vezes extremas. A santidade para Deus não era uma opção, mas uma condição para a sua presença e para a prosperidade da nação. E o capítulo 20 de Levítico é, talvez, a expressão mais intensa e inabalável dessa exigência. Aqui, a santidade de Deus é apresentada como algo tão puro e tão potente que qualquer coisa que a contaminasse deveria ser erradicada. É um contraste gritante com as culturas pagãs ao redor, onde a moralidade era fluida e a adoração se misturava com práticas que Israel deveria abominar. O termo santidade aqui significa separação, ser distinto, puro, intocável pelas impurezas rituais e principalmente morais que caracterizavam as nações vizinhas. Este capítulo, em particular, lista aproximadamente 15 diferentes transgressões, culminando quase sempre na pena de morte ou no corte do povo. Essas não eram meras infrações sociais, mas sim violações diretas da aliança com Deus, atos que maculavam a santidade não apenas do indivíduo, mas de toda a comunidade. Para os israelitas daquela época, cada uma dessas leis representava uma fronteira entre a vida e a morte, entre a bênção de Deus e a maldição. Era uma questão de pureza existencial. Mas antes de nos aprofundarmos nas ações que levavam à execução, precisamos entender a primeira e mais chocante abominação que abria este capítulo brutal, o sacrifício de crianças a Moloque. Por que essa prática era tão abominável para Deus, a ponto de ser a primeira a ser punida com a morte? A resposta não está apenas na brutalidade do ato, mas no que ele representava para a santidade de um Deus que se importa com a vida. E a história por trás de Moloque é ainda mais sombria do que você pode imaginar. O pavor de Moloque e os perigos da adoração estrangeira, Vento 2:5. A primeira proibição em Levítico 20, e talvez a mais visceral, é o sacrifício de crianças a Moloque.
A voz de Deus é categórica. Também dirás aos filhos de Israel: qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. Levítico 22. Isso não era um culto secreto em alguma terra distante. Era uma prática cananeia, infelizmente presente nas margens do território de Israel, uma tentação constante para um povo que vivia rodeado por culturas idólatras. Moloque, uma divindade pagã, era associado a rituais macabros, onde crianças eram passadas pelo fogo. Historiadores e arqueólogos divergem se isso significava um sacrifício direto por incineração ou um ritual de dedicação, onde a criança passava por chamas sem ser fisicamente consumida. No entanto, o texto bíblico e o contexto das culturas antigas indicam que a prática frequentemente envolvia o sacrifício de vidas humanas. Imagine a cena. Pais em desespero ou buscando bênçãos, entregando seus próprios filhos a uma divindade para garantir colheitas, vitórias em guerra ou simplesmente prosperidade. Para o Deus de Israel, que havia libertado seu povo e exigia a proteção da vida, especialmente dos mais inocentes, essa prática era uma abominação indescritível. Era a mais direta e grotesca profanação do nome e da santidade de Deus, pois seu povo, que deveria ser um testemunho de vida, estava imitando as práticas de morte de seus vizinhos pagãos. A punição não era apenas para o praticante. Se a comunidade tolerasse tal ato, se o povo da terra não apedrejasse o culpado, Deus interviria. E eu porei a minha face contra aquele homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu dos seus filhos a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. Levítico 23. E a cidade inteira que o tolerasse seria cortada do seu povo, uma punição que significava ostracismo social, exclusão da aliança e, em última instância, a morte espiritual e física. A humanização aqui é perturbadora. Como pais israelitas, que haviam testemunhado os milagres de Deus, poderiam ser tentados a essa prática em tempos de desespero ou para garantir bênçãos. É um lembrete sombrio da fragilidade humana diante da pressão cultural e da busca por atalhos para a prosperidade. A promessa de Deus era clara. Sua santidade não podia coexistir com tal abominação. Essa primeira lei já nos mostra a gravidade da corrupção espiritual. O sacrifício de crianças a Moloque era um ataque direto à santidade da vida e à soberania de Deus. Mas Levítico 20 vai além da adoração pagã, mergulhando nas sombras mais íntimas da conduta humana, aquelas que muitos consideravam tabu até mesmo para sussurrar. A lista de proibições avança e as consequências se tornam cada vez mais claras, revelando um panorama da moralidade divina que desafia o conforto de muitas de nossas ideias modernas. Estamos preparados para a próxima série de proibições que chocam o mundo moderno? As próximas leis abordam a busca por conhecimento proibido e a subversão da ordem familiar, mostrando que a santidade de Deus se estende a todos os aspectos da vida. A contaminação da alma, magia, blasfêmia e a quebra de vínculos familiares. Vi 6:9. Após a repulsa ao sacrifício de crianças, Levítico 20 continua a delinear as fronteiras da santidade, abordando práticas que, embora menos violentas fisicamente, eram igualmente corrosivas para a alma e para a pureza da nação. No versículo 6, a atenção se volta para aqueles que se voltam para médiuns e espíritas, ou, como algumas traduções colocam, consultadores de mortos. Quando alguém se voltar para médiuns ou para quem consulta os espíritos dos mortos para se prostituir com eles, eu me voltarei contra essa pessoa e a eliminarei do meio do seu povo. Levítico 26. Por que essa proibição era tão severa?
Naquele contexto, a busca por médiuns e espíritas era uma tentativa de obter conhecimento ou poder fora da vontade de Deus, buscando orientação em forças ocultas e muitas vezes demoníacas. Era um desvio da confiança em Deus, uma infidelidade espiritual, comparável à prostituição, uma traição à relação de aliança. A linguagem usada, prostituir-se com eles, sublinha a intimidade e a dependência pecaminosa que essa prática gerava. Para um povo que tinha acesso direto a Deus, através dos sacerdotes, profetas e da sua própria palavra, buscar esses atalhos era uma afronta direta à sua soberania e santidade. O perigo não era apenas a fraude, mas a verdadeira contaminação espiritual que essas práticas podiam trazer. Essa busca por conhecimento proibido era um prenúncio da quebra de confiança que poderia levar a abominações ainda maiores. No versículo 7, há um comando crucial que ecoa por todo o livro. Santificai-vos, pois, e sede santos, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Levítico 27. Esta é a base de todas as proibições, o cerne da identidade de Israel. Eles não eram apenas um povo, mas um povo santo, separado para um Deus santo. Essa santidade deveria ser refletida em cada aspecto de suas vidas, da adoração à conduta pessoal, da pureza ritual à integridade moral. E é essa integridade moral que é brutalmente protegida na próxima lei, o respeito aos pais. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Visto que amaldiçoou seu pai ou sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Levítico 29. A honra familiar era o pilar da sociedade israelita. Desprezar ou amaldiçoar os pais era uma violação da ordem social e divina, uma quebra da quinta lei dos 10 mandamentos. Essa punição severa sublinha a importância da autoridade e do respeito, não apenas dentro da família, mas como um reflexo do respeito a Deus. É um contraste emocional, a transição da santidade divina para a santidade das relações humanas e a ordem social. A punição, novamente a morte, demonstra que a desonra familiar era vista como uma ferida profunda no tecido da comunidade santa. Maldições contra os pais, busca por forças ocultas. A lista de abominações cresce e, com ela, a perplexidade para o leitor moderno. Como poderíamos nós, em nossa sociedade de autonomia e individualismo, compreender a profundidade dessas punições? Mas é quando Levítico 20 se volta para o reino das relações sexuais que a brutalidade das leis atinge seu ápice, expondo uma visão de pureza que desafia profundamente nossos conceitos atuais de liberdade e privacidade. O que Deus queria proteger com tamanha veemência. As próximas proibições nos forçarão a confrontar não apenas a letra da lei, mas o espírito de santidade que a fundamenta, mergulhando em questões que ainda hoje geram intensos debates e desconforto. As leis do leito proibido, incesto, adultério e pessoas do mesmo sexo, 20:10-17, 20:21. Aqui, em Levítico 20, as leis se aprofundam nas relações sexuais e matrimoniais, delineando o que era considerado abominação e profanação para Deus. A santidade do casamento e da família era fundamental para a identidade de Israel. A primeira delas, o adultério, é direta e implacável. Se um homem adulterar com a mulher de outro, tanto o adúltero como a adúltera serão mortos. Levítico 20:10. Esta lei reforça a sacralidade do casamento e a exclusividade da união entre marido e mulher. O adultério não era apenas uma traição pessoal, mas uma violação da aliança, uma quebra do mandamento de não adulterar, e era punido com a pena capital para ambos os envolvidos. A sociedade não podia tolerar a desestabilização da unidade familiar, base de toda a estrutura comunitária.
Em seguida, o capítulo se aprofunda no incesto e nas uniões proibidas, usando a expressão descobrir a nudez, uma metáfora para ter relações sexuais íntimas. São mencionadas diversas combinações. Um homem com sua nora, Vima 12, com sua cunhada, de Vi 21, ainda que com nuances sobre a morte do irmão, com a mulher e a filha dela, Vimo 14, com sua irmã ou meia-irmã, Vim 17. Cada uma dessas relações era uma abominação ou imundícia, e as punições variavam de ser cortado do povo, o que implicava ostracismo social e talvez uma morte mais lenta ou sem herdeiros, até a morte por fogo em casos específicos de incesto com mãe e filha. A complexidade dessas proibições buscava proteger não apenas a pureza da linha sanguínea, mas a integridade das relações familiares e a ordem social. A ideia de desnudar a nudez, aqui, significa revelar o que deveria ser sagrado, íntimo e protegido, expondo-o à profanação. Mas talvez a proibição que mais gera controvérsia e desconforto nos dias atuais seja a das relações homossexuais masculinas. Se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos cometeram uma abominação. Certamente serão mortos, o seu sangue será sobre eles. Levítico 20:13. Este versículo tem sido objeto de intenso debate e interpretação. No contexto da época, essa prática era associada a rituais pagãos de fertilidade e prostituição cultual, práticas abomináveis para Deus. A distinção entre atos e identidade, como compreendemos hoje, é uma leitura moderna que não existia naquele contexto bíblico. Para a lei mosaica, o ato em si era uma profanação da ordem estabelecida por Deus para a sexualidade humana. É importante notar a curiosidade bíblica sobre a nuance entre a morte e ser cortado do povo. Enquanto a morte direta por apedrejamento era uma execução pública e imediata, ser cortado do povo poderia implicar uma forma de ostracismo social e espiritual, onde o indivíduo perdia seu lugar na comunidade da aliança, não tendo filhos ou descendentes que continuassem seu nome em Israel. Era uma forma de apagamento, uma morte social e familiar, que talvez fosse ainda mais dolorosa do que a morte física para um povo tão focado em sua linhagem e herança. Essas são as leis que mais geram controvérsia e desconforto hoje, forçando-nos a refletir sobre como aplicar princípios antigos em um mundo em constante mudança. Mas se você pensa que a lista parou por aí, Levítico 20 ainda guarda proibições que borram as fronteiras da decência e nos fazem questionar os limites da perversão humana. Estamos falando de atos que desafiam a própria ordem natural e a santidade da criação, desafiando a natureza, bestialidade e outras proibições chocantes. 20, 15, 16, 18, 19. As leis em Levítico 20 não se esquivam de abordar os aspectos mais perturbadores e chocantes da conduta humana, mergulhando em atos que, para qualquer sociedade, seriam considerados tabus extremos. É aqui que a lista de abominações atinge seu ápice de estranheza e repulsa para o leitor moderno, mas que para o Deus de Israel representava uma profunda profanação da criação e da dignidade humana. O capítulo aborda a bestialidade de forma explícita e com uma punição igualmente explícita. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, certamente morrerá, e matareis também o animal. Se uma mulher se chegar a algum animal para se ajuntar com ele, matarás a mulher e o animal. Certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Levítico 20, 15, 16. A pena de morte não era apenas para o ser humano, mas também para o animal envolvido. Por quê? A ideia por trás disso era a profanação completa da criação e da ordem natural estabelecida por Deus.
A sexualidade humana era para ser exercida dentro dos limites da humanidade, não transbordando para o reino animal. O ato de ter relações com um animal não era apenas uma perversão, mas uma desfiguração da imagem e semelhança de Deus no ser humano, uma anulação da dignidade que o separava das feras. E o animal, por ter sido contaminado e usado em tal abominação, também era destruído para que não restasse nenhum vestígio daquela impureza na terra. Além da bestialidade, o capítulo também menciona outras proibições que, embora menos chocantes para nós hoje, eram cruciais para a pureza ritual e moral de Israel. As relações sexuais durante a menstruação, por exemplo, levavam à punição de ser cortado do povo. Se um homem se deitar com uma mulher durante o seu tempo de enfermidade menstrual e descobrir a sua nudez, destampando a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Levítico 20:18. Embora hoje isso possa parecer excessivamente rigoroso, naquela época a menstruação era associada à impureza ritual. O ato sexual nesse período era considerado uma profanação da pureza e uma quebra da santidade que deveria cercar a vida e a intimidade. Essas proibições tão específicas revelam a visão holística de Deus sobre a santidade. Ela não era apenas uma questão de crença, mas de cada aspecto da vida, incluindo o corpo, a sexualidade e as relações. A contaminação, fosse ela espiritual, moral ou ritual, tinha consequências que se estendiam não apenas ao indivíduo, mas à terra. A ideia de contaminação da terra pelas transgressões é um tema recorrente em Levítico, sugerindo que os pecados do povo podiam poluir a própria terra prometida, tornando-a incapaz de sustentar seus habitantes e, eventualmente, vomitando-os para fora. O que essas proibições tão específicas revelam sobre os perigos morais e espirituais daquele tempo? Elas nos mostram que a linha entre o sagrado e o profano era tênue, e a tentação de imitar as práticas pagãs era uma constante ameaça. Ainda hoje, essas proibições nos causam calafrios e nos forçam a questionar os limites da perversão. Mas Levítico 20 não é apenas uma lista de crimes e castigos. Há uma razão maior para toda essa severidade, uma promessa e um propósito que nos convidam a olhar para além da brutalidade das leis e compreender o coração de Deus. E essa revelação pode ser mais impactante do que qualquer punição, pois nos leva a um entendimento mais profundo do amor divino e da sua visão para um povo santo. As punições não eram arbitrárias, mas parte de um plano maior para separar Israel das nações e prepará-los para uma aliança única com o Criador. O propósito por trás da brutalidade, santidade, consequências e a aliança. 22:26. Chegamos agora ao cerne do porquê Levítico 20 é tão brutal em suas exigências e punições. Após listar uma série de transgressões abomináveis, Deus oferece uma explicação, um propósito maior que transcende a mera condenação. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos e cumpri-os, para que a terra, para a qual eu vos levo para habitá-la, não vos vomite. Levítico 20:22. A repetição do comando não é por acaso, é um lembrete veemente da importância da obediência. A terra prometida não era apenas um pedaço de território. Era um espaço sagrado, uma testemunha e, de certa forma, uma juíza da conduta de Israel. Ela vomitaria o povo se fosse contaminada pela persistência no pecado, uma metáfora poderosa para a expulsão e o exílio. A santidade de Israel era uma questão de sobrevivência. Deus estava separando seu povo das nações ao redor, cujas práticas eram cheias de abominações. Não andeis nos estatutos das nações, que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, e eu as abominei.
Levítico 20 e 23. O objetivo era claro. Deus queria um povo distinto, santo, que refletisse sua própria natureza. Eles não deveriam se misturar, não deveriam adotar os costumes, os deuses ou as imoralidades das nações que seriam expulsas para dar lugar a Israel. Essa separação não era por elitismo, mas para proteger a pureza da aliança e garantir a continuidade da bênção divina. A promessa era de uma herança especial. Eu vos farei herdar a sua terra, e vô-la darei em possessão, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Levítico 20 e 24. O prenúncio aqui é poderoso. A obediência não era apenas uma questão de cumprimento de regras, mas uma condição para permanecer na terra, para desfrutar das bênçãos da aliança e para ser um testemunho vivo da santidade de Deus no mundo. As leis de Levítico 20, com toda a sua severidade, eram um muro de proteção para Israel, um escudo contra a corrupção que os cercava. Elas moldavam não apenas o comportamento externo, mas o coração e a mente do povo, chamando-os a uma vida de pureza e devoção. A brutalidade das leis era um reflexo da seriedade do pecado e da santidade intransigente de Deus. Mas o que tudo isso significa para nós hoje? Em uma era de graça, onde a lei foi cumprida por Jesus Cristo, Levítico 20 ainda tem um lugar em nossa compreensão da fé. Não estamos sob a lei mosaica para condenação, mas esses princípios revelam o caráter imutável de Deus, sua aversão ao pecado e sua paixão pela santidade. Ele nos chama a uma pureza de coração, a uma separação do mal e a uma vida que reflita a sua glória. A mensagem final é de esperança e transformação, mas também de um chamado contínuo à reflexão e à santidade pessoal, que vai muito além das punições físicas. A lição mais profunda que tiramos deste capítulo não é sobre a morte física, mas sobre a morte espiritual que o pecado traz e a vida que a santidade oferece. Levítico 20, com todas as suas leis aparentemente brutais e suas punições severas, é muito mais do que um registro histórico de um código legal antigo. É um espelho que reflete a santidade imaculada de Deus e a profunda seriedade do pecado. Vimos como a proibição do sacrifício de crianças a Moloque sublinha o valor da vida humana e a abominação da idolatria. Exploramos a importância da pureza moral e espiritual, desde a proibição de consultar médiuns até a necessidade de honrar os pais, mostrando que a santidade permeia todas as esferas da vida, não apenas o culto. As leis sobre incesto, adultério e relações homossexuais nos confrontam com a visão de Deus para a sexualidade humana e a sacralidade do leito conjugal, enquanto as proibições de bestialidade e impurezas rituais nos lembram da importância de preservar a ordem natural da criação e a pureza do povo da aliança. A cada passo, vimos que as consequências para o pecado eram severas, muitas vezes a morte ou ser cortado do povo, porque a contaminação do pecado ameaçava a própria existência e a aliança de Israel com o Deus Santo. Mas a grande revelação por trás de toda essa brutalidade não é sobre a condenação, mas sobre o chamado à santidade. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que a terra, para a qual eu vos levo para habitá-la, não vos vomite. Levítico 20, 22. Deus queria um povo separado, santo, que refletisse sua glória e que vivesse em pureza em uma terra que manava leite e mel. As leis eram uma barreira protetora contra as abominações das nações pagãs, um caminho para a vida e a bênção. Hoje não vivemos sob a lei mosaica para nossa salvação. Cristo cumpriu a lei por nós e vivemos pela graça através da fé. No entanto, Levítico 20 ainda ecoa com princípios eternos. Ele nos lembra que Deus continua sendo santo, que o pecado continua sendo ofensivo a Ele e que há consequências para a desobediência. Ele nos convida a uma reflexão profunda.
Como podemos, em um mundo tão secularizado e moralmente ambíguo, buscar a santidade em nossas próprias vidas? Como podemos nos separar das impurezas de nossa cultura, assim como Israel foi chamado a se separar das nações pagãs? Este capítulo, apesar de seu tom sombrio, é um convite a examinar o nosso próprio coração, a reconhecer a gravidade do pecado e a aspirar a uma vida que honre a Deus em cada detalhe. A santidade não é uma lista de proibições, mas um relacionamento de amor e obediência com o Criador. Se este vídeo te fez pensar, se desafiou suas percepções e te levou a uma compreensão mais profunda da palavra de Deus, não deixe de compartilhar com alguém que também precisa entender a palavra. Deixe seu comentário abaixo sobre o que mais te impactou neste capítulo e como você aplica a busca pela santidade em sua vida hoje. Sua perspectiva é valiosa para a nossa comunidade. A jornada através das Escrituras está sempre em evolução. E ainda há muitos mistérios e ensinamentos profundos a serem explorados. Em nosso próximo vídeo, vamos mergulhar em outro texto bíblico que, assim como Levítico 20, desafia e inspira, revelando camadas de significado que poucos ousam desvendar. Prepare-se para desmistificar as parábolas de Jesus de uma forma que você nunca imaginou, revelando verdades ocultas por trás de histórias simples. Assine o canal, ative o sino e junte-se a nós, nesta contínua exploração da Palavra de Deus. O que você vai descobrir a seguir pode transformar a sua fé,